Purim Katan Sameach. Comentei agora, queria elaborar um perush, uma explicação bonita do Baal Shem Tov. Nós temos 4 sessões dentro do Código Judaico. Primeira sessão, primeira alahá, fala Shiviti Hashem denegdi tamid. Significa eu tenho Deus perante minha frente, perante mim o tempo todo. Isso é a introdução para todas as leis do judaísmo. Saber que Deus está te olhando. Essa é a base de tudo. Às vezes é um pouco intenso. Saber que Deus está olhando tudo que você faz, tudinho. Podia dar uma descansada de vez em quando. Mas Hashem está olhando o tempo todo. E por isso vem todas as alahot, as leis do judaísmo, para a gente saber como se comportar perante Hashem. Final de todas as alahot, na última sessão, na última alahá, ele traz essa alahá que eu comentei antes, de que existe uma discussão se no dia de hoje, que é o Purim Katá, no pequeno Purim, a gente deve ou não fazer alguma coisa diferente. Claro que não tem Megillah, não tem as leis do Purim, mas se a gente deve acrescentar numa refeição, comendo. E a resposta é, tem uma discussão, e a alahá fica que não precisa, mas Tov Lev Mishte Tamid, o bom coração sempre faz um banquete. Ou seja, é tipicamente judaico, mesmo que não precisa mais, hoje é um bom dia para a gente aumentar, comer um pouco mais, se alegrar. Então tem uma explicação bonita do Baal Shem Tov, que ele liga o começo do livro para o final do livro. Então o início do livro está falando uma coisa, né, uma responsabilidade muito grande. O final do livro parece dizer, bom, vamos festejar, vamos fazer festa. Qual dos dois? A resposta é que a gente tem que fazer os dois. Como que a gente pode estar sempre festejando? Então, logo no início ele fala Shiviti Hashem denegdi tamid. Shiviti significa eu tenho Deus perante mim o tempo todo. Mas a palavra Shaveh em hebraico significa igual. O que significa isso? Todo dia a gente passa por altos e baixos. A gente passa por momentos bons e momentos que não aparentam ser tão bons. Baal Shem Tov, nessa frase ele diz que a pessoa, se você quer estar feliz na vida, você entender que Shiviti, tudo é igual. O que vem de Hashem, a gente sabe que é bom. Então, nos bons momentos aparentes, ou mesmo quando não aparenta ser, Shiviti, eu estou igual. No meu serviço a Deus, não importa o que aconteça, eu estou aqui igual, servindo a Hashem, não muda nada. E assim, a gente consegue chegar no final do Shulchan Aruch, que a gente consegue o tempo todo Tov Lev, tá de bom coração. Se eu consigo igualar tudo o que acontece na minha vida e saber que vem de Hashem, então Tov Lev Mishte Tamid, o bom coração, vai estar sempre festejando. Essa é a dica para a nossa vida. Vamos passar para a nossa paraxá. Essa paraxá é a 20ª paraxá de todo o Chumash e famosa passagem de que, na verdade, nessa paraxá não menciona o nome de Moshe. Desde o nascimento dele até o livro de Dvarim, foi mencionado mais ou menos 600 vezes o nome de Moshe. Não é pouca coisa. O livro de Dvarim é Moshe mesmo falando, então ele não fala o nome dele. E então, no nascimento dele até o final da vida dele, essa é a única paraxá que não menciona o nome dele. A explicação mais conhecida é do Balaturim, e quando chega, agora na próxima paraxá, o pecado do bezerro de ouro, Deus fala, Deus nos livre, destruir esse povo, e aí Moshe Rabbeinu, ele faz uma chantagem com Deus, ele fala, olha, se você destruir esse povo, pode apagar o meu nome de toda a sua Torá. O Balaturim, ele explica que quando um tzadik, ele faz uma declaração, mesmo que a declaração foi condicional, aquilo que saiu da boca dele vai acontecer de alguma maneira. Então, apesar que Hashem não tirou o nome dele de toda a Torá, uma paraxá ficou sem o nome dele. Por que justamente essa paraxá? Fala. Mas também não é importante o nome da pessoa, sino a essência. Boa, muito bom. Muito bom. Então, logo vamos falar isso, mas por que justamente essa paraxá? Então, quando ele diz Misifrecha, do seu livro, Sefer Chav, seu 20º livro, seria a 20ª paraxá, que é essa paraxá. Essa é uma dica. A outra é que Deus falou que ele vai tirar o nome dele. Se ele decidiu tirar o nome dele, de qual paraxá que ele vai tirar o nome dele? Então Deus não está com pressa para tirar o nome de Moshe. Então ele esperou até a última chance. Qual que é a última chance? A paraxá anterior ao pecado do bezerro de ouro. Então a última, na última hora ele precisava tirar, então ele postergou o máximo possível. E aí a pergunta, peraí, primeiro, aquilo que Moshe falou, ele ameaçou, ele fez a chantagem. Se você não perdoar, aí
tira meu nome. Mas Deus perdoou. Então deveria manter o nome dele, principalmente pela honra de Moshe. E aí vem a resposta que, na verdade, nessa paraxá, mais que qualquer outra, está falando com Moshe o tempo todo. Ve'atá tetzaveh significa, e você, Moshe, você é maior que seu nome. O nome é uma convenção social. Você se fala diretamente com a essência da pessoa. E aqui, na verdade, é justamente o contrário. Não é que Moshe Rabbeinu recebeu um castigo, mas, na verdade, Deus fala, essa é a essência do líder de Israel. Aquele que se importa com os outros, ele realmente está pronto para abdicar da sua fama, da sua presença, do seu poder, para poder lutar em prol do povo de Israel. Então, por isso, Deus, ao invés de colocar o nome dele, coloca a essência dele nessa paraxá. Mais uma explicação de que quando a gente lê essa paraxá, especialmente agora, quando a gente tem 2 Adar, nessa semana a gente teve o Zain Adar, dia 7 de Adar. E o 7 de Adar é o dia que faleceu Moshe Rabbeinu. Então aqui seria uma alusão ao falecimento de Moshe Rabbeinu. Na outra sexta. Ah? Exatamente uma semana, na outra sexta. Zain Adar. Foi já. Sim, foi. Zain Adar. Foi semana passada. Sexta. Boa, foi semana passada. Ela cai próximo, na verdade, ela cai próximo. Corrigindo, ela cai próximo dessa semana. E aí a pergunta, peraí, Tzadik falece, você tira o nome dele? Ele faleceu, apaga o nome dele? E aqui tem aquilo que a Gemara fala pra gente. O Haman, quando ele queria, Deus nos livre, fazer aquele decreto, ele fez um sorteio. Ele pegou todos os meses, o horóscopo, e caiu no mês de Adar. Ele falou, opa, se caiu no mês de Adar, que é o mês que faleceu Moshe Rabbeinu, então vai ser, eu vou conseguir. Só que, diz a Gemara, ele sabia do falecimento, ele sabia do falecimento de Moshe, mas ele não sabia do nascimento de Moshe. Essa é a famosa passagem. 2 perguntas. Primeiro, se ele estudou história, ele deveria saber tanto do nascimento. Coloca lá no Wikipedia. Você tem lá data de nascimento e data de falecimento. Então, se ele sabe um, ele deveria saber o outro. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, quando a Gemara escreve, fala, olha, ele sabia do falecimento e não sabia do nascimento. O que vem primeiro? Nascimento. Então, a ordem parece invertida. E a resposta é, o que quer dizer que ele não sabia? Ele sabia da data. Mas, normalmente, a gente pensa que o falecimento, ele supera. Ou seja, terminou a vida dele. Tá bom que ele nasceu nesse dia. Mas, nasceu, tudo bem, viveu, mas nesse dia terminou. Se nesse dia terminou, então terminou também para o povo de Israel. E o que ele não sabia, que para um Yehudi, mas especialmente para um Tzadi, que no dia que ele falece, é quando ele começa a viver. Porque enquanto ele está num corpo físico, que corpo físico é apenas literalmente uma ferramenta para a alma dele, para ele poder estar aqui nesse corpo, ele não é limitado pelo corpo físico, ele não tem as tentações, limitações que o nosso corpo tem, simplesmente ele está lá no corpo dele, mas quando ele sai do corpo dele, o legado dele, a emuná dele, a conexão dele com o povo de Israel é cada vez mais. Então a gente volta àquilo que a Torá não fala o nome dele porque ele faleceu, mas a Torá fala com a essência dele, porque o tzadik, ele começa a viver justamente depois que ele falece. E por isso, então, o Aman, a Gemara descreve que ele sabia do falecimento e não sabia do nascimento. Ele não sabia que tem um nascimento depois do falecimento. Essa é a conexão, em Purim, a ligação com o Sharaben. Certo? Espera um instante. E agora, mais uma explicação muito bonita, que essa explicação é a seguinte. Por que Hashem tirou o nome dele? Então a gente volta e fala aquela frase. Ele falou, olha, Hashem, se você perdoar, muito bem. Se você não perdoar, apague meu nome. O que acontece? Hashem falou para ele, olha, não vou acabar com todo o povo de Israel. Você vai poder sobreviver e eu começo um novo povo a partir de você. O Moshe Rabbeinu falou, olha, se um povo que foi iniciado com um tripé dos 3 patriarcas não conseguiu, quem sou eu? Eu sou um único pé, então não vai adiantar, não vai dar certo um povo começando de mim. De novo, tentando negociar com Deus. Mas a frase que ele fala é, se você aceita, muito bem, se você não aceita, apague meu nome. Aqui tem uma explicação muito bonita que tira a vírgula, a Torá, aliás, não tem vírgula. Que ele disse o seguinte, se você perdoa eles, muito bem, vem em mãe, ou se não, tanto se você perdoar ou não perdoar, apague meu nome.
tirando a vírgula, fica assim. Se você perdoar, muito bem. Se você não perdoar, apague meu nome. Independente do resultado, apague meu nome. Por que apagar o nome? Se você perdoar, não precisa apagar o nome. Então, aqui vem a explicação. Moshe Rabbeinu, ele iria servir como uma troca para o povo judeu. Olha, por um lado está o povo pecador, por outro lado está você. É, está se você, então ele está dizendo, tanto se você perdoar ou não perdoar, ou seja, mesmo que você perdoar, eu não quero meu nome mais. Mesmo que você perdoe. Porque lá no fundo da consciência vai ficar, olha, tudo bem, eu perdoei. Mas na verdade eu preferia Moshe. Então Moshe Rabbeinu fala, não quero nada disso. Mais uma explicação, de novo, mostrando a grandeza de Moshe Rabbeinu. Mais uma explicação muito bonita, de que nessa paraxá, qual que é o tema da nossa paraxá? Conta sobre as roupas do Kohen Gadol, sumo sacerdote. Conta como Moshe Rabbeinu está preparando o Aaron e seus filhos para poderem agora inaugurar e começar a serem aqueles escolhidos para trabalhar no templo. Nós sabemos que quando Deus ele convocou Moshe para tirar o povo do Egito, ele se recusou. E se recusou, por uma semana ficou negociando com Deus. E aí, em determinado momento, Hashem fala para ele, tá, não se preocupa. O Aaron, teu irmão mais velho, ele vai ser o seu profeta. Ou seja, ele vai te ajudar. Dizem nossos sábios que isso, na verdade, não foi só um jeito de convencer Moshe, mas isso foi, na verdade, um troco pela recusa de Moshe. O que Deus estava dizendo, olha, você recusou? Então eu vou te dizer, você perdeu agora. Você perdeu uma chance. Você ainda vai tirar o povo, mas quem vai ser o profeta, se referindo, na verdade, ao Cohen, o Cohen vai ser o teu irmão. Eu gostaria inicialmente que você fosse aquele que tirasse o povo, fosse o líder, e o Cohen Gadol. O Cohen Gadol, afinal, é o chefe de todos os Kohanim, a pessoa de mais alto aqui do chá. Então, a princípio, seria ele. Então, isso foi tirado de Moshe. Quando você vê alguém que tem algo mais do que você, qual que é a natureza humana? Você tem ciúmes. Quando alguém tem algo que você era para você ganhar e ainda foi para o outro, o sentimento é mais ainda. Peraí, ele tirou uma coisa minha. Mas a gente sabe que desde o início da Torá a gente tem aquela inveja dos irmãos. E os primeiros irmãos que demonstram o exemplo é justamente Moshe com Aaron. Quando Deus fala, olha, vai tirar o povo do Egito. Qual é o motivo da recusa dele ao longo de uma semana? Diz para a gente Urash, ele comenta que o motivo da recusa dele é que ele não queria passar na frente do irmão dele. Ah, mas Deus falou comigo. É Deus, não é? Foi Deus que me escolheu. Mas ele falou, não quero passar na frente do meu irmão. E mesmo com Deus, ele preferiu recusar para Deus do que deixar, do que se passar na frente do irmão. Só quando Deus falou, olha, teu irmão vai ver você, verá, ele vai te ver e vai se alegrar pela sua missão. Ele não vai sentir inveja, ele vai se alegrar por você. Ok, se realmente é assim, então eu vou. E esse foi o maior exemplo de irmãos se dando bem, onde um está feliz pelo outro, onde um está lutando pelo bem do outro, e eles realmente se dão muito bem. E o Teirim fala para a gente, aquela famosa frase, Inei matov manai, shevet achim gam yachad, como é bom e agradável irmãos sentarem juntos. E lá no final daquele Teirim ele fala, sheyored al shemen, sheyored al zekan, zekan aron. Fala duas vezes a palavra zekan, barba, que seria, o zaken também significa um ancião. E lá dizem nossos sábios que quando ele diz duas vezes sobre a barba, sobre o azeite que cai na barba do ancião, ele fala duas vezes ancião, porque Moshe Rabbeinu ele sentia, quando meu irmão vai trabalhar, eu sinto como que eu estou trabalhando. Eu não sinto inveja. Estou feliz, porque que bom, é meu irmão. Eu estou feliz por ele. Então, nessa paraxá, chega Moshe Rabbeinu, ele fala, sabe o quê? O foco é ele. Eu vou me retirar. Eu não quero aparecer nessa paraxá. Então, justamente, ser uma parte onde você poderia imaginar que ele poderia talvez sentir minimamente algum tipo de ciúmes, especialmente porque originalmente ele ia ganhar essa posição, ele ainda fala,
eu estou fora dessa paraxá. Eu não quero aparecer. Essa paraxá é do Aaron HaKohen. Então aqui a gente vê todas as características de Moshe Rabbeinu, a coragem que ele teve de poder fazer uma chantagem com Deus. A coragem que ele tem, ou na verdade, o que Aman, a gente aprendeu de Aman, de que ele começa a viver depois que ele falece. Então, a ausência dele, na verdade, dá uma presença maior para ele. O carinho que ele tinha, o cuidado que ele teve com o irmão dele. Essas são as várias lições que a gente pode tirar para o nosso dia a dia de Moshe Rabbeinu, e como foi o Yurtzai, né, a data de devação dele, realmente, Moshe Rabbeinu é o líder do povo e ele ensina para a gente o que a gente pode realmente aplicar no nosso dia a dia. Esse é o poder de Moshe Rabbeinu. Que a gente possa aprender do amor dele, com essa falta de inveja, essa realmente ficar feliz pelo sucesso do outro, e que Hashem escute nossas tefilot, que nossos irmãos que estão lá do outro lado, infelizmente, ainda capturados, sofrendo cada instante, a gente possa ter eles de volta, e o que cabe a nós é fazer mais um pouco de Torá, mais um pouco de mitzvot, amor ao próximo, que Bezrat Hashem tire eles de lá ainda hoje, Bezrat Hashem. Chaves a todos. De Argentina mandaron un